Fala galera, bom dia, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vou falar um pouquinho aqui sobre clínica de reabilitação. Como foi meu processo na clínica, quanto tempo eu fiquei internado, como foi lá dentro, como foi o tratamento. Então pessoal, eu fiquei internado, meu tratamento foi em 2015, final de 2015 eu fiz um tratamento numa clínica de recuperação lá em Goiás. E foi um processo muito doloroso, foi um processo muito difícil, mesmo que não foi uma internação compulsória, mas foi muito complicado, porque a clínica ela é um sistema muito opressor, como se fosse um sistema penitenciário mesmo. A clínica que eu fiquei foi uma clínica compulsória. Eu já havia ficado em uma clínica aberta, né? A gente diz aberta, são esses centros, comunidade terapêutica, né? Que diz. Você não é obrigado a ficar no local, né? Se você quiser ir embora, as portas são abertas para você ir embora. Então eu fiquei 15 dias e aí achei que já estava bem, que ia dar conta de superar a dependência química e fui embora. E logo depois tive outras recaídas. E aí precisei passar por um processo mais rígido, né? Eu e minha família decidimos optar por esse processo, né? Numa clínica fechada, uma clínica de contenção. Então era muito complicado lá dentro, porque a gente era obrigado, né, a ficar dentro de um galpão. Nós tínhamos que ficar dentro de um galpão o dia inteiro. Não era um ambiente muito agradável. As pessoas estavam ali, muitos eram internados à força, né? Realmente à força. O pessoal ia, buscava em casa, trazia amarrado e gerava uma revolta muito grande nos internos. E alguns iam também por vontade própria, né? Voluntário. A maioria era compulsório mesmo. Ele ia praticamente amarrado. Então o clima era bem hostil, bem pesado. Tinha as atividades, né? Porém nós tínhamos que ficar trancados. E eu não podia falar em hipótese alguma, ou no telefonema ou nas minhas visitas, que eu queria ir embora. Porque se eu falasse que eu queria ir embora, eles falam que eu estava induzindo, né? Estava manipulando a minha família para que eu não fizesse o tratamento, né? Então eu tinha que ficar caladinho, porque se eu falasse que eu queria ir embora, se eu falasse assim, não, eu quero ir embora, minha família ia embora, eles conversavam com a minha família e depois me dava remédio, até mesmo alguns agrediam, né? Então teve vários casos de agressão, teve caso de dopar com remédio, né? Teve um interno que foi tão dopado que ele não dava conta de levantar da própria cama, e ele começou a defecar e a urinar na própria cama. E aí o pessoal, a comissão, né, da clínica já pegou ele, recolheu, levou para o hospital, ligou para a família e pediu para ir buscar. Então assim, o que eu tenho que falar sobre a clínica, as clínicas de reabilitações, eu não posso generalizar todas, mas a maioria que tem esse tratamento pago, que são clínicas particulares, são clínicas de contenção, a maioria seguem meio que essa doutrina assim, de opressão, de oprimir os internos, de maltratar. Então os próprios voluntários, né, e o pessoal que trabalha na clínica sempre está oprimindo, né, oprimindo os internos, falando, você é um drogado, a sua família não confia mais em você, aqui é o fim do poço para você, não tem mais saída. Há várias clínicas, até
algumas clínicas falaram isso até para minha mãe, né? Falou assim, não, você já perdeu o seu filho para as drogas. Então, assim, eles não te motivam, né? A família já chega lá totalmente derrubada, totalmente machucada. Em vez deles ajudarem, fazer um trabalho de inteligência emocional, um trabalho psicológico, eles fazem atrapalhar. Então eles derrubam mais ainda a família. Por quê? Porque a intenção deles é deixar você lá, deixar você o maior tempo possível internado, né? 9 meses, 1 ano, e assim vai, porque eles ganham na mensalidade, né? Então tem mensalidade de clínica aí que é 5 mil reais, 4 mil reais, 3 mil reais. Então pensa, quanto mais tempo eles puderem ter um interno ali, é melhor para eles. E o lucro é muito alto, porque a alimentação é ruim, os maus tratos, os funcionários não são totalmente capacitados, os psicólogos, as próprias psicólogas, nossa, as psicólogas eram terríveis. Em vez de ajudar, ela fazia era acabar com o seu psicológico. Então eu lembro assim que a psicóloga colocava a Helena contra mim, eu contra a Helena, falava, você tem certeza que você quer um relacionamento desse? Falava pra ela, pra desmotivar ela. Falava pra mim assim, sua mãe chegou aqui chorando, tal, desmotivada. Aí eu já sabia, eu falava assim, mentira, porque minha mãe nunca chorou na frente de ninguém. Minha mãe sempre foi uma mulher forte, guerreira, né? Já passou por vários traumas e jamais a minha mãe chorou na frente de alguém. Não vai ser na frente de vocês que ela vai ficar chorando. Então ela sabe o filho que ela tem, ela confia no filho. Nós estamos aqui para fazer o tratamento e nós vamos sair dessa. Tanto que nós saímos, graças a Deus, né? A pessoa que passa por dependência química, ela precisa de Deus na vida dela. Você tem que entender isso. Você precisa de Deus na sua vida. Sozinho você não consegue. Você precisa de uma força espiritual. Você precisa de mentores. Você precisa da sua família. Quem tem problema com dependência química precisa muito da família. Minha família foi essencial na minha recuperação. Hoje nós temos aí 5 anos de recuperação. Então minha família foi essencial. Ela sempre esteve ao meu lado. Minha mãe nunca me julgou, nunca me recriminou, me desmotivou falando que não confiava mais em mim ou que não tinha jeito para mim. Ela sempre mostrou otimismo. Nós vamos sair dessa, nós vamos nos recuperar, nós vamos conseguir como família. Então o problema se torna da família inteira, não só seu, mas a sua família toda está envolvida nesse problema e precisa da ajuda de todos, da cooperação de cada um, da mãe, dos irmãos, da irmã, dos tios. Então, graças a Deus, a minha família sempre me apoiou muito, não só minha mãe, mas a minha irmã, meu padrasto, meus tios, os meus pastores, a minha esposa, na época era minha namorada ainda, né? O meu sogro, a minha sogra, todos me apoiaram, todos confiaram, todos foram positivos comigo. E eles também viam em mim o desejo de mudar. Então, assim, o que eu tenho para falar para vocês, vocês que estão passando por problema com a dependência química, vocês têm que ter o desejo de mudar. Se você não tiver o desejo de mudar, não adianta a sua família querer, não adianta pastor, padre, líder religioso, não adianta seu mentor, não adianta seu patrão, o seu melhor amigo querer por você. Você tem que querer sair dessa. Você tem que querer uma transformação de vida, uma renovação de mente. E tem como. Existe um caminho para isso. Existe como você sair da droga. A droga é simplesmente você está errando o alvo. Você tem um alvo de vida. Você tem metas, você tem propósito. Todos nós temos. E você está errando. Então, busque isso. Pense nisso. Pense sobre isso. Você quer ficar assim pro resto da sua vida? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que você não quer. Toda pessoa
dependente química, toda pessoa que se envolve com droga, não só com droga, mas com álcool também, eu tenho certeza que ela gostaria de ter uma vida melhor, de ter uma qualidade de vida melhor, ela gostaria de alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, e tem como. Minha vida transformou de uma maneira, durante 5 anos, Deus tem transformado a minha vida de uma maneira que eu jamais imaginava. Foi além das minhas expectativas. Foi além. Eu pensava aqui nas minhas expectativas, né? E Deus está me colocando aqui. E eu creio que cada vez mais está crescendo. Por quê? Porque eu me disponibilizei a ser mudado, a ser transformado. Eu me disponibilizei a ter um coração ensinável. Então, cabe a vocês. Você quer mudar de vida? Você quer transformar a sua vida? Tem como, irmão? Tem como. Existe um caminho para você. Existe uma saída. Eu tenho essa saída para você. Eu tenho esse caminho para você. Mais para frente nós vamos falar mais sobre isso. Esse é um assunto muito forte e tem várias áreas para a gente abordar aqui. Valeu!